Eu tenho certeza que você quer o poder de processamento de um processador para desktop e de uma GPU para desktop para poder levar para qualquer lugar. Às vezes você tá na rua, tá querendo trabalhar, não tem o poder que você tinha em casa no desktop. Aí para botar um troço desse aqui na mochila vai ficar um pouco complicado. E se eu te disser que nisso aqui dá para você ter o poder de processamento que você tem no desktop? Quase o mesmo poder de processamento do desktop e sem acabar com a sua bateria que nem um notebook gamer. Sim, a Intel finalmente trouxe uma nova geração de processadores para notebook, os Panther Lake, que a gente já falou muito por aqui, e obviamente que esse aqui é um notebook voltado para produtividade. Afinal de contas, nós temos aqui um truque. Duas telas para mais produtividade. E como esse é um notebook voltado para essa finalidade, é claro que eu fui testar em games, é óbvio. Então a gente vai ver a performance dos novos processadores Panther Lake, do topo de linha, o Core Ultra X9 388H, com a nova Arc B390. Sabia que tem uma Arc nova, a B390? E o gráfico integrado aí, será que é mais forte do que o seu gráfico integrado? Ou a sua placa de vídeo? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Robson, quer saber desse negócio de notebook? Eu queria processador para desktop. Calma que a gente vai falar sobre desktop. Acredite, isso aqui é um bom preview do que a gente vai ter para desktop e principalmente da evolução que teve da Intel. Na verdade, eu tô aqui com o processador mais poderoso que tem da linha para notebooks. Esse aqui eu achei um excelente exemplo pra gente mostrar de tudo que é capaz esse processador com o gráfico integrado. Lembrando que esse notebook aqui, ele tem duas telas 2.8K, eu sei, as resoluções são bizarras, e OLED, rodando sem uma placa de vídeo. Quer dizer, tecnicamente tem uma placa de vídeo que é o gráfico integrado Intel Arc B390. A Intel introduziu uma nova nomeação, aqui a gente tem um Core Ultra X9 388H. O nome não é exatamente o forte, mas o processador é muito forte. O que a Intel se propôs aqui a fazer é basicamente unir o poder de processamento dos Arrow Lake H, ou seja, a versão disso aqui para notebook, que é muito poderoso, porém consome bastante bateria, com a eficiência energética do Lunar Lake, a geração que veio antes do Panther Lake e que foi uma revolução na eficiência energética. Quando todo mundo achava que não dava para fazer processador eficiente x86 e que os ARM e que a Apple iam ser líderes nisso, a Intel veio com uma solução muito interessante. Dessa geração para nova, mudou bastante coisa. Na verdade, obviamente, a arquitetura é totalmente nova, mas eles não estão mais usando aquele esquema de SoC. Aqui a gente não tem mais tudo no chip. Antes aqui até as memórias eram soldadas junto ali com o chip. A gente tinha CPU, GPU e memória tudo juntinho no pacote. Aqui nós voltamos para o modelo mais tradicional, onde você pode fazer upgrade de memória. Não sei se você vai conseguir, mas você pode fazer upgrade de memória e você pode fazer upgrades no plural. Aqui era para fazer SSD dava, mas normalmente não era o que os fabricantes queriam. Aqui eles voltaram mais para esse modo tradicional. É claro que depende muito de um modelo para o outro. Aqui a gente está com o Asus ZenBook Duo. Esse aqui eu acho que é um dos melhores notebooks que tem utilizando o Panther Lake e obviamente que o foco dele não é um notebook de entrada. A gente está falando aqui de um notebook de alta performance que vai focar ali mais ou menos na galera dos MacBook Pro. Não estou falando em performance, estou falando em usabilidade. E obviamente o grande diferencial deles, eu acho que tá meio evidente, que é duas telas 4K nesse formato bem bacana. Eu não vou falar muito sobre o notebook aqui, eu vou falar mais sobre a performance do CPU e da GPU. Vou mostrar para vocês a performance em games, questão de eficiência energética, se evoluiu ou não evoluiu. Eu vou comparar aqui com dois notebooks que não são comparações diretas. Por quê? Porque nessa geração ou não tinha o Ultra 9 ou eu não tenho o Ultra 9. Então eu tenho aqui as duas gerações anteriores, que é o Meteor Lake com um Core Ultra 7 155H e o Core Ultra 7 258V, que é justamente o que equipa esse ZenBook. De novo, não é uma comparação direta por vários quesitos como o TDP e diferentes propostas nas gerações, então eu vou mostrar aqui mais a evolução para vocês e aproveitar para mostrar para vocês a performance. E o mais interessante é que eu vou poder mostrar aqui o que
que eles se propuseram a fazer, eles entregaram em praticamente todas as áreas. Mas vamos pra performance, que eu acho que é o que mais interessa, né? Todo mundo quer saber, legal, esses notebook aí, mas eu vi falando muito, mas realmente é bom? Eu vou mostrar pra vocês a performance em jogos, em aplicações, afinal o notebook dele acaba sendo pra usabilidade. Esse não é um notebook gamer, nenhum dos modelos mostrados aqui são notebooks gamers, mas olha, a performance em jogos e games, sensacional. Eles estão deixando a gente sonhar. Aí estão as configurações dos notebooks para vocês verem que eles não são iguais, tem diferença de memória. Inclusive esse aqui utiliza memórias LPDDR5X com um clock altíssimo, enquanto que os outros utilizam configurações diferentes de memória, tá? Tem a diferença dos TDPs também, TDP máximo, clock máximo, GPU, até os núcleos de GPU. Essa daqui, ela tem 12 Xe cores, eu não sei como que pronuncia direito, porque eles também não chegaram a um consenso. 12 Xe cores, então tem mais núcleos de GPU do que os notebooks de gerações anteriores. Tenha isso em mente, a gente teve a primeira geração das Arc, depois a gente teve a segunda geração da Arc, e essa aqui é meio que uma evolução, eles não consideram uma terceira, porque isso aqui também é Battle Mage, que é a mesma para desktop, que é a mesma para Lunar Lake. Me ajuda aí, Intel, aí também, né? E só pra vocês verem, isso aqui não é um vídeo. O jogo realmente tá rodando aqui e o outro vídeo em 4K tá rodando embaixo, o playback. E tá na bateria. Que inclusive nesse notebook são 2. E como eu sei que você quer ver a performance em jogos, eu vou mostrar primeiro AI. Essa merda aí. Sim, eu também não quero ver a performance, mas as pessoas que vão comprar provavelmente podem ver. Então vamos passar rapidamente. Eu fiz os testes aqui em trabalhos para inteligência artificial, que são esses aí que vocês estão vendo aí, e é isso. E o Core Ultra X9 388H é muito mais rápido do que as gerações anteriores. Se a gente comparar com a primeira geração, tem um teste que nem roda na primeira geração, porque não tem tops o suficiente. Se comparar com a segunda geração ali, a gente já tem um ganho aqui. Eu peguei o 258V e comparei, já tem um ganho de 36% no mínimo, e se comparar com a primeira geração, aí a gente tem um ganho lá de 281%. É isso, se você for usar para IA é muito mais forte. Vamos para outra coisa. Mas para você que vai usar para trabalhar com aquilo que todo mundo fala, não, isso aqui que é trabalho, nós testamos no Premiere. Eu utilizei aqui o teste do Procyon pro Premiere, para edição de vídeo, e aqui a gente fez em pontuações, e aqui a gente consegue ver a diferença de performance. Como pontuação não diz nada para muita gente, eu mostrei aqui o percentual para vocês. Comparando com a primeira geração, se você tivesse um Meteor Lake ali, o ganho que nós tivemos para a segunda geração foi de 60%, que já é muita coisa. Mas se você pegar a nova geração com os Panther Lake, o ganho é de 125%, 1.2 vezes mais rápido. Tá bom, né? Para renderização. E claro, tem também a edição de imagens. A gente pegou aqui o Photoshop e o Lightroom Classic. Aqui o ganho também foi muito bom. Um ganho ali de 125% em relação à primeira geração. E um ganho muito bom também em relação à geração anterior. Então conseguiu um ganho interessante. E esses testes foram tudo rodando no modo performance, porque a gente estava rodando no carregador. Mas sim, eu fiz testes na bateria também, óbvio. Utilizando o Blender, que é um software para renderização, aqui com o Core Ultra X9 388H, a gente teve uma pontuação bem alta. E aqui eu testei tanto na tomada quanto na bateria, porque afinal de contas você vai querer utilizar o notebook enquanto você está viajando. E aqui eu testei as gerações para ver como é que é a diferença. No Core Ultra 7258V praticamente não existe diferença utilizando bateria ou usando carregador. Com o 155H, que é a primeira geração, você já perdia performance. Com a nova geração você perde pouca performance utilizando na bateria. Aqui é o comparativo entre o próprio notebook, tá? No modo bateria e no modo tomada, ou AC, seja lá como for. Então, utilizando aqui o 258V, que é a diferença de 1% de performance, e no 388H só 10% de performance. Já no 155H, a diferença ali foi de 15%. Então, pelo poder de processamento, faz diferença. Lembrando que esse aqui é o ganho que você tem de performance em relação à primeira geração, e esse aqui é o de uso na bateria. Na versão mais atual do Cinebench, aqui no Multithread, o Core Ultra 9 388H massacrou as gerações anteriores. O que é interessante aqui é que a primeira geração dos notebooks ou dos processadores já tinha uma performance maior do que a segunda, justamente por ter mais cores e mais threads. Lembra que eu falei da diferença das configurações? Pois é, agora com a nova geração nós voltamos a ter mais cores e threads. Com a geração do Lunar Lake nós perdemos, né? A gente tinha no máximo uma configuração de 8 cores, 8 threads ali. Agora a gente chega até 16. E aqui comparando a performance bateria e tomada, basicamente nenhum deles perde performance. É pouca coisa, 5%, 3%, tá basicamente na margem de erro. No single thread o ganho também foi muito grande. A gente teve ganho em relação à geração anterior e teve muito ganho em relação à primeira geração. Aqui o Core Ultra 7 155H fazia 368 pontos e o Core Ultra X9 388H faz 524 e o 258V faz 469. Aqui, como eu falei para vocês, o teste de bateria, né, comparando só a primeira geração que perdia ali 25% de performance se você tirasse ele da tomada, e o Lunar Lake, que é esse aqui, o Panther Lake, não perdem basicamente performance nenhuma nesse teste. Agora sim, finalmente jogos. Até que enfim!
hein? Battlefield 6. Eu testei o Battlefield 6 aqui com preset médio e com XeSS no balanceado, que é o upscaling da própria Intel. Sim, a Intel tem o seu próprio upscaling e eu utilizei aqui, lembrando que ele tem algumas vantagens, principalmente se você utilizar um hardware Intel. E aqui o resultado é muito interessante. Eu testei em 3 modos. Os notebooks têm 3 modos que são criados pela própria fabricante, então isso aqui é um cenário não só do CPU, eu não consigo isolar 100%, porque a fabricante sempre interfere para dizer qual que é o TDP máximo, mínimo, qual que é a temperatura máxima de operação, nível de ruído das fãs. Os notebooks têm 3 modos, o Whisper, Standard e Performance. Esse daqui ainda tem mais um, que é o Full Speed. Os outros não têm o Full Speed, então eu testei eles no modo Performance. E o com Panther Lake eu testei nos 3 modos para ver como que ele escalona essa questão de eficiência energética. Rodando aqui no modo Performance, ele fez 83 de média e 61 de mínima no Battlefield 6, rodando no preset médio com XeSS balanceado. Dá para você mudar as configurações e dá para ter mais performance. A resolução utilizada aqui foi o Full HD em todos os jogos, tá? Então todas as vezes que você vê teste em jogos, a resolução Full HD. Não é a resolução nativa desse notebook, mas lembra que nós não estamos testando só notebook, nós estamos tentando isolar o máximo possível CPU e GPU. E te falar que mesmo nessas telas 2.8K dá pra você jogar em Full HD sossegado pelo tamanho da tela. O Core Ultra 7 258V fazia ali 48 de média e 35 de mínima com sua Arc Battlemage, enquanto que o Core Ultra 7 155H faz média de 38 e mínima de 24 com a sua Intel Arc e sua Intel Arc. O que é interessante a gente comparar aqui? No modo Standard, o X9 388H ele já faz 73 de média e 52 de mínima. Seria tipo um modo equilibrado de consumo de bateria e nível de ruído. E no modo Whisper, que é o mais econômico possível, ele já faz a performance da geração anterior. E nesse teste já dá para provar um ponto aqui da Intel que eles prometeram, que era basicamente a eficiência energética de um Lunar Lake. Ou seja, o ZenBook Duo já tem basicamente a performance de um Core Ultra 7 258V com o ZenBook, só que no modo Whisper, no mais econômico, enquanto que esse aqui já está no modo máximo de performance, que não é tão grande, nem igual ao do Core Ultra X9 388H, porque são processadores diferentes, mas eles já conseguiram entregar esse equilíbrio. E fala aí, tá jogável ou não tá jogável essa performance? Lembrando que não tem placa de vídeo dedicado, nenhum dos notebooks, isso aqui é tudo gráfico integrado. Em relação à primeira geração, o ganho na média é absurdo, 118 na média, 154 na mínima. Inclusive, as mínimas foram as que tiveram maior ganho nas gerações que se seguiram ao Meteor Lake. Na primeira geração, a gente tinha uma performance ok, mas a gente perdia na mínima. A mínima é bem ruim, né? 24 FPS é muito baixo. Depois a gente foi para casa dos 33, 35, que já foi um ganho substancial em relação à primeira geração, mas com os modos de performance disponíveis no Panther Lake, você consegue chegar a níveis bem mais elevados de média e mínima. Um jogo bem mais estável. Só que é um notebook que a gente tenta trazer o máximo possível. Dá para ter mais performance, mas a gente já tá numa base boa. A gente partiu aqui de média de 83 FPS e 61 de mínima. E quando você não tem muita opção, você liga o Frame Gen, que é para dar fluidez. Esse notebook aí que eu testei, ele tem uma tela de 144 Hz, o que tá muito bom. Os outros notebooks também tem uma taxa de atualização bem alta. Então eu resolvi utilizar o Frame Generation. No Battlefield 6, no competitivo, não é exatamente o recomendado, mas qualquer coisa, para quem não tem nada, é alguma coisa, né? E lembrando que o Frame Generation não é performance, ele é fluidez. Aí a gente conseguiu ter um ganho aqui, né? No modo performance, o 388H foi para 133 de média, a mínima se mantém a mesma coisa, porque basicamente é isso, né? No modo Standard ele fez 111 FPS, o Whisper ele fez 81 FPS, enquanto que o Core Ultra 7 258V fez 79 e o 155H 48, ou seja, não tem milagre onde não tem milagre. Você pode ver que aqui continua ruim a experiência, porque você não tinha uma experiência boa no começo. No Whisper também não é grande coisa, porque a mínima tá muito baixa, inclusive chega a perder um pouco da mínima que tinha, né? Oscila ali na casa da performance, mas você vê no 155H, qualquer 2, 3 FPS já é muita coisa. Partindo agora para um jogo relativamente leve de rodar, que é o Counter-Strike 2. No CS2, o 388H fez média de 171 e mínima de 106, rodando no preset médio, sem FSR em Full HD. E olha que interessante, no Standard, ele ainda faz 150 de média e 73 de mínima. E no Whisper, caso você esteja, sei lá, no aeroporto, na casa do parente, esqueceu o carregador, dá para você fazer uma média de 124 e mínima de 66. Presta atenção na mínima, porque isso aqui é o mais importante nesse jogo. Porque na primeira geração, você não fazia nem 60 FPS, né? Ficava muito mais longe, né? 42 na mínima e 87 na média. A média era boa, mas a mínima era ruim, o que dá uma sensação de que o jogo não tá rodando bem, e é porque ele não tá mesmo. No Lunar Lake já dava pra rodar melhor, 121 de média, 75 na mínima, que a mínima já é a mínima do Standard e a média é a média do Whisper, ou seja, é bem equilibrado ali o que você consegue fazer, vai depender muito do que você tiver de disponibilidade de bateria ou nível de ruído que você quer. Agora o mesmo CS2 rodando no preset médio, mas com FSR
FSR no modo qualidade, afinal a gente tem que tentar extrair o máximo possível. No FSR no modo qualidade, vamos pegar da primeira geração, o 155H conseguiu fazer média de 94 e mínima de 51. Ainda dá pra forçar um pouco mais no FSR, mas vocês conseguem entender que tá bem difícil ele ter uma mínima boa, isso dá instabilidade no jogo. No Lunar Lake a gente foi pra média de 134 e mínima de 93. Com o 388H a gente fez média de 142 e mínima de 73 no modo Whisper, que é o mais silencioso e mais econômico. No equilibrado ali, o Standard, a gente fez média de 178 e mínima de 85. E no Performance, 231 FPS na média e 130 na mínima. Eu que jogo muito mal, conseguiria jogar tranquilamente com qualquer uma dessas configurações, além do Lunar Lake. E no Panther Lake, no X9 388H, cara, dava pra gente jogar em qualquer uma mesmo. E ainda dá pra melhorar o FSR, botar mais performance. Ah, mas isso aí tá moleza, né? CS2, né? O Battlefield 6, não sei, foi otimizado aí pela fabricante, talvez tenha alguma coisa. Tá bom, e o Cyberpunk 2077 roda? Claro que roda, porque já rodava desde a primeira geração. Bem que já rodava é relativo, né? Porque aqui o Meteor Lake ele rodava 24 de média e 16 de mínima. Esse aqui é o preset Steam Deck em Full HD sem nenhum tipo de upscaling. Eu acho que talvez eu esteja pedindo demais no notebook. Mas o Lunar Lake com o Ultraset 258V já fazia média de 32 e mínima de 24. Tava ali rodável, né? Agora, o Ultra X9 388H ele faz média de 45 e mínima de 21. A mínima tá meio ruim, né? Mas isso é no modo Whisper, ou seja, no modo mais econômico e silencioso. No Standard ele já faz 53 de média, 39 de mínima, o que já tá muito bom. Só que no modo Performance do notebook, o máximo que ele pode entregar, ele faz média de 61 e mínima de 48. De novo, um notebook sem placa de vídeo, 60 FPS. Ai, mas tá no modo Steam Deck, Full HD. É claro, mas você ainda pode fazer alguns ajustes. E o ganho em relação à primeira geração é assim, absurdo, né? Em qualquer modo, mesmo no modo mais econômico, já é um ganho muito grande. E em relação à geração anterior também. Então foi um salto muito grande, até porque o Panther Lake ele permite limites mais elevados de TDP pelos fabricantes. Mas dá pra melhorar isso. A gente pode usar um upscaling. Dá pra usar um upscaling. E aí com o mesmo preset Steam Deck em Full HD com o XeSS no balanceado, a gente fez médias bem melhores. O 155H ganhou um pouquinho de performance, 37 de média, 21 de mínima. A média melhorou, a mínima continua bem ruim. O Ultraset 258V fez média de 46 e mínima de 28. Já o Ultra X9 388H fez média de 63 e mínima de 43. Então com isso a gente tem basicamente aqui a média que a gente tinha no Performance, mas no Whisper, ou seja, também dá para ajudar na economia de bateria. Mas você ainda consegue extrair mais. Se você colocar no modo Standard, a média é de 79 e a mínima de 59, o que já tá excelente. E se você quiser mais ainda no modo Performance, você consegue média de 94 e mínima de 68. Eu também testei os jogos com a bateria, porque lembra que a Intel mostrou lá, nossa, tira a bateria e fica a mesma performance? Nós vamos chegar lá. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações aí, inclusive se você quiser mais testes do notebook, que é bem interessante. Eu fiz vários outros que não vão caber nesse vídeo, então deixa aí nos comentários. E já que a gente tem uma média relativamente boa, dá para ligar o Frame Generation para dar mais fluidez. Lembra que a fluidez não é performance. E aí, começando pelo topo, com o Ultra X9 388H e a B390, nós temos uma média de 156 e mínima de 56. A gente perde um pouquinho ali nas mínimas e a gente ganha um pouco mais de fluidez. No Standard a gente fez média de 131, no Whisper média de 104. Já no Lunar Lake com o Core Ultraset 258V, até consegui uma fluidez maior, 77 na média e a mínima ficou basicamente a mesma coisa. E no Core Ultraset 155H é a perfeita demonstração do que não fica bom, porque a gente fez média de 60 e mínima de 21. Parece que tá rodando bem, mas na verdade você percebe que não tá rodando bem não. 21 de mínima é muito ruim. E mesmo com Frame Generation você vê que não tem milagre, né? Você precisa partir de uma base boa para você ter uma boa experiência. A gente tem um ganho excelente da primeira geração para a última ou da segunda geração para a terceira geração do Lunar Lake pro Panther Lake. Ah, mas essas ARC aí, não sei, né? Esse gráfico integrado, pessoal exagerando, a B390 baita placa. Será que é mesmo? Eu testei no Doom The Dark Ages, que todo mundo reclama que precisa ter hardware com suporte a Ray Tracing. O gráfico integrado já tem. A B390, ou o Core Ultraset 155H, o Core Ultraset 258V, ou todas as gerações de notebooks Core Ultra já suportam com os gráficos integrados. Mesmo a ARC, que chama só ARC na primeira geração. E rodando no Doom The Dark Ages, é bom lembrar que suporte não quer dizer desempenho, né? Então o Core Ultraset 155H até foi ok, 33 de média, 23 de mínima. A gente rodou no preset handheld com o XeSS no Performance. E também, vamos lá, né? O jogo é pesado. E ele fez uma média ok, 33 de média, 23 de mínima. Quem não foi muito bem foi o Lunar Lake,
aqui, esse notebook aqui com o Core Ultra 7 258V, porque é um jogo que exige do CPU também, e ele fez ali até 41 de médio, que é melhor do que a primeira geração, mas ele fez só 18 de mínima. Piorou a mínima, né? Acho que faltou um pouquinho de CPU ali, um TDPzinho, alguma coisa faltou. Já no Core Ultra X9388H, ali a B390 empurrou legal. No Whisper, a gente fez média de 50 e mínima de 36. Botando pro modo standard, não melhorou muito, melhorou ali uns 10% na média, mas a mínima não mudou basicamente nada. E colocando no modo performance, a gente chega quase nos 60 FPS ali na média, mas a mínima continua quase ali, chegou nos 40. Mas tá muito bom. Lembrando que é um jogo que precisa de Ray Tracing, não tem como rodar com hardware sem Ray Tracing, sem gambiarra. Acho que nem com gambiarra também. E você vê que aqui não é uma pegadinha do tipo, nossa, olha esse hardware como é muito mais rápido do que o outro que não tem suporte para a tecnologia. Tem suporte à tecnologia. A gente viu que inclusive nos Lunar Lake, né, no Core Ultra 7 258V, deu uma retrocedida ali nas mínimas, mas em relação à primeira geração, lembrando que a base é sempre 155H aqui nesse comparativo, a gente teve um ganho ali de 76% na média e 74% na mínima, isso no modo performance. Mas mesmo no modo Whisper, o ganho já é de 50% na média, 57% na mínima. Spider-Man Remastered não é o 2, não é nada disso. Por que esse jogo velho, Robson? Bom, primeiro porque você pega esses jogos um pouco mais antigos, eles tendem a rodar melhor, porque eles exigem menos de um hardware mais atual, então pro hardware mais limitado, tende a ter uma experiência boa. O problema é que o Spider-Man Remastered ele sempre teve um desempenho ruim nas ARC. Desde a primeira geração, eu testei aqui já o MSI Claw e não foi uma boa performance. Testei também com o Meteor Lake, não era boa performance, principalmente nas mínimas. Vocês podem ver aqui, a mínima foi de 25, a média de 40. Rodei no preset médio, esse aqui é sem upscaling, sem nada em Full HD. O Lunar Lake já fez uma média boa, 61 de média e 38 de mínima, mas a mínima era ruim, e você consegue perceber isso no jogo, né? Ai, nossa, que exagero. Não dá pra perceber, você consegue notar que dá umas engasgadinhas. Já o Core Ultra X9388H com a B390, ele fez uma média de 62 e mínima de 38, que é exatamente a mesma performance do Lunar Lake. Mas como a gente tem outros modos, no modo Standard a média foi de 86 e a mínima de 52. E no modo Performance, a média de 102 e mínima de 62. Então, muito boa a experiência no Spider-Man. Lembrando que isso aqui é sem nenhum tipo de upscaling. Então, na primeira geração, a gente teve um ganho de 155% na média e 148% na mínima. É bastante coisa, né? Mais do que dobrando a média e a mínima. Eu testei também no preset médio, Full HD, com XeSS no balanceado. Aqui no modo Performance, né? Todos eles, comparar só o modo Performance. O Core Ultra 7 155H fez média de 50 e mínima de 32, que é melhor, mas a mínima continua ruim. O Core Ultra X9 258V fez média de 80 e mínima de 44, você vê que a mínima sofre bastante. E o Core Ultra X9 388H fez média de 118 e mínima de 71. Lembrando que as custas de mais TDP, mais temperatura e por aí vai, né? Se botar o modo Standard, ele já conseguiu uma boa performance, média de 95 e mínima de 56. E eu diria que tá bem equilibrado esse modo, como vocês vão ver depois. O Whisper 74 de média e 45 de mínima. Um pouquinho pior na média do que o Core Ultra 7 258V. Mas e a bateria desses troços aí? Afinal, o notebook não adianta nada se ele não for eficiente. Não falaram que a Intel melhorou a eficiência, que agora tá brigando com os ARM, brigando com a Qualcomm, com a Apple. Bom, eu não comparei nenhum notebook da Apple, porque primeiro que pra comparar em jogos esse é um saco, e segundo que eu não tenho nenhum equivalente aqui pra comparar. Mas eu posso dizer pra vocês, eu tenho um MacBook Air M2, não é exatamente o mais recente, porém a eficiência energética dele já é muito boa. E se você pegar em testes externos aí, dá pra gente ter uma noção, depois eu vou deixar algumas referências aí pra vocês entenderem. Eu fiz o teste aqui no Video Playback Battery Life do Procyon, que é um teste que fica rodando ali, né, um playback de vídeo com metade do brilho, metade do volume, e fica rodando ali até acabar a bateria. Eu coloquei aqui tudo no modo Whisper, porque não faz sentido, né? Isso aqui é justamente para ver a durabilidade da bateria, mas é só isso, eu não fiz nenhum ajustes assim super relevantes, né? Eu coloquei isso, baixei o brilho da tela, deixei para ele não desligar, obviamente, né? Enquanto estiver na bateria, e rodou o teste por ali. E olha, o resultado foi surpreendente, porque eu já esperava que a bateria seria boa, que a durabilidade seria boa, mas se a gente considerar que a evolução das gerações anteriores, é absurdo. O Core Ultra 7 155H rodou ali por 10 horas e 25 minutos. O Core Ultra 7 258V rodou por 12 horas e 48 minutos. E já é bom, se comparar com a primeira geração, você ganhou ali basicamente 2 horas, quase 3 horas, 2 horas e meia, né, de bateria. Mas com o Core Ultra X9 388H, durou 18 horas a bateria no vídeo playback, com o Wi-Fi ligado, tá? É um ganho muito, muito bom. Em relação à primeira geração, basicamente dobrou. Fica aqui uma observação importantíssima, que esse notebook aqui,
ele tem mais watts-hora do que os notebooks comparados aqui, tá? Então, tá aí na tela pra vocês verem. Mas mesmo assim, comparando a eficiência energética, a gente consegue perceber que esse notebook realmente tem uma grande eficiência energética rodando no modo Whisper. Todos eles no modo Whisper, tá? Mesmo assim, durou muito, muito mais. Tá, mas se esse notebook não é gamer, por que você comparou em jogos? Justamente porque eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Na média dos 7 testes que a gente fez sem frame generation, o resultado foi esse. No modo Performance, a média foi de 122 e mínimo de 77, lembrando que isso aqui é um catado de todos os jogos, né? No modo Standard, a média foi de 102 e mínimo de 63, e no Whisper, a média de 83 e mínimo de 53. No Whisper, já é o modo mais econômico, a gente já bate a geração anterior na média, que teve a média de 76 e mínimo de 47. E a primeira geração, então, nem se fala, média de 54 e mínimo de 31. Claro que a gente tem o XeSS e tal, mas isso aqui, todos eles estão na mesma condição. E o ganho foi de 126% em relação à primeira geração e 148% em relação à primeira geração nas mínimas. Então, é um salto interessantíssimo, né? Da primeira para a segunda geração, a gente já teve um grande salto, né? Com o Core Ultra 7258V, 41% na média, 52% na mínima, mas esse é basicamente um salto inferior ao modo Whisper, que é o mais econômico rodando nesse notebook. Com o Frame Generation, não muda muita coisa, as mínimas continuam o que era dos jogos, foram só 2 jogos que a gente utilizou o Frame Generation aqui, que é o Battlefield 6 e o Cyberpunk 2077, e aqui a gente tem um ganho interessante, né? 269% na média e 276% na mínima. É uma GPU mais forte também, são 12 Xe cores aqui contra as GPUs anteriores, que tem menos unidades, o que possibilita também um ganho no Frame Generation, mas principalmente na performance. Em relação ao consumo, a gente pegou também aqui a média, né, do consumo do CPU nos testes sem o Frame Generation, e no modo Performance a gente bate 57 watts de TDP na média. No modo Standard, 37 e no modo Whisper, 29. Olha que interessante, o modo Whisper, que vocês estavam vendo, falar, mas nem é tanto assim, o modo Whisper ganhou performance, mas em relação à geração anterior, acontece que o modo Whisper, ele tem um consumo menor do que o modo Performance dos notebooks da geração anterior. É claro que você pode diminuir também para o modo Whisper, só que daí você vai perdendo performance nos outros notebooks. Esse era o melhor cenário para a primeira e segunda geração, para o Meteor Lake, para o Lunar Lake, e mesmo assim macetou. Em relação ao aumento de consumo, aumentou ali 58%, né, no modo Performance, porém, no modo Whisper a gente tem ali basicamente uns 20% a menos do que a primeira geração, uns 10, 12% a menos do que a geração anterior, rodando no modo econômico, enquanto a outra roda no modo que consome mais, esquenta mais e gasta mais, e ainda assim tem menos performance. Com o Frame Gen não mudou muita coisa, né, a gente acaba tendo um trabalhinho um pouquinho maior para GPU e para o CPU, mas é pouca coisa, e a diferença entre eles também não foi tão grande assim. Foram só 2 jogos, o modo Whisper aqui acabou consumindo menos, né, 23 watts em relação aos outros modos no teste sem o Frame Generation, mas aqui, por exemplo, no modo Performance a oscilação foi de 3 watts, então basicamente dentro da margem de erro. O que deu para notar mesmo foi aqui no Whisper, que bateu ali quase 10% a menos, né, ou 10% de diferença. Agora, e temperatura? Esses notebooks não esquentam, não? E a resposta é sim, eles esquentam. Eu sei que são notebooks realmente compactos, bem mais silenciosos, e a Intel conseguiu evoluir muito nisso, mas infelizmente ainda fica atrás dos MacBooks, principalmente nesse aspecto. Não é que um MacBook não esquente, muito pelo contrário, dependendo do modelo ele entra em thermal throttling, mas ele não tem nem fan. E se a gente pegar o MacBook Pro, ele tem umas fãs que são meio que ali só para dizer que elas estão participando, né? Elas nunca estão rodando num nível que você consegue ouvir elas a ponto de incomodar, enquanto que nesse aqui, se você botar no modo Performance, vou te falar, você vai escutar as fãs. Não é exagerado em nenhum desses modelos, desde a primeira geração você consegue botar eles no modo Performance e usar normalmente, não é que nem aqueles notebook gamer que parece que vai levantar voo. Aqui é bem sossegado, e em relação a temperaturas, de novo, isso aqui é só para referência, porque cada modelo de notebook muda a especificação, inclusive isso aqui, mesmo das gerações iguais, se eu pegar um outro notebook com 258V, uma outra fabricante, uma Lenovo da vida, sei lá, uma Gigabyte, uma Acer, pode mudar completamente a característica aqui de como vai ser o comportamento. Nos testes que a gente rodou aqui, em relação à temperatura, no modo Performance a gente batia na casa dos 94 graus com esse notebook aqui, mesmo rodando assim, ó, com a tela levantada para captação aqui. Então, é um notebook quente, e não é culpa, mas o CPU é quente. Não é especificamente culpa do CPU, porque lá, durante o lançamento, eu tive a oportunidade de testar um outro modelo da Lenovo e aquele era bem mais frio e silencioso, dá para você pegar na mão. Esse aqui dá para você pegar na mão, só não dá para você segurar porque você vai queimar a mão. Então, de novo, é uma questão de modelo, uma questão de design. No modo Standard bateu ali 82 graus, o que está bem mais longe do thermal throttling, mais aceitável, e no Whisper 77 graus. Com as gerações anteriores, a gente também chegava na casa dos 83 a 86 graus, mais longe dos 94. Porém, o TDP também era menor, ou seja, a disponibilidade de energia era menor, então dissipava menos calor. Eu diria que com isso aqui, com o que a gente viu de resultados, tanto de consumo
quanto de temperatura, quanto de performance nos jogos, dá pra dizer que o modo Standard é o mais equilibrado em todos os sentidos, né? Então eu utilizaria ele se fosse usar especificamente esse notebook, não sei nos outros, né? E com Frame Generation até diminui um pouco a temperatura, né? Você vê que não força tanto, pelo menos no modelo atual, no X9388H, mas os anteriores continuam basicamente a mesma coisa, a temperatura. Agora tem um ponto interessante que eu queria que vocês parassem um pouquinho pra prestar atenção. Mas aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações, porque tem vários testes que eu fiz aqui que não vai dar pra mostrar. Esse é um teste interessante, porque nós pegamos aqui o Cyberpunk 2077 e eu tentei reproduzir exatamente o que nós vimos no lançamento ou no anúncio desses processadores, que foi você tirar ele do carregador e ele continuar rodando os aplicativos ou os jogos. E é normal, todos eles fazem. Mas normalmente você perde performance, né? Você lembra que esse é um trauma que a gente tem com o notebook Windows, basicamente. Se pegar um notebook com placa de vídeo, então, nossa senhora, né? Dá uma capada legal na performance. Aqui, não acontece exatamente o que acontece no seu notebook Ultra Gamer, mas você perde performance, o que supostamente não deveria acontecer. Eu tentei todas as configurações possíveis dentro do aceitável, porque se eu preciso fazer mais configurações do que você, que é usuário, é porque alguma coisa está errada, e definitivamente alguma coisa está errada. Quando você tira ele da tomada, você perde performance. Quanto você perde de performance? Essa é a pergunta certa. Aqui no Cyberpunk 2077, vocês já viram a performance dele no carregador, 94 de média e 68 de mínima, mas quando a gente puxa ele da tomada, a performance cai para 58 de média e 46 de mínima, o que não está ruim, porque você ainda tem uma performance melhor do que os notebooks da geração anterior. Só que isso é no modo performance na bateria. E o que acontece aqui? Você tem uma performance próxima do modo Whisper. Então, no modo performance na bateria, você tem um desempenho de modo Whisper no carregador. Falei, bom, alguma coisa tá errada, né? Se comparar com os notebooks da geração anterior, você ainda vai ter uma performance boa. Mas supostamente não é isso que deveria acontecer, e é aqui que entra a questão do cada notebook é um projeto. Por quê? Esse notebook aqui é um projeto, os outros notebooks são outros projetos diferentes. No da Asus, não acontece, por exemplo, o que a gente viu no da Lenovo, que era só realmente tirar da bateria e ele continuava funcionando com a mesmíssima performance. Então, o processador em si, o Panther Lake, ele foi desenhado para que isso aconteça. Vocês viram que em outros contextos o Lunar Lake também faz, o Meteor Lake faz, aí é quanto que vai durar a bateria. Isso aí já é outro problema. Só que o mais curioso é que eu teimei um pouco. Eu falei, não é possível. E eu fiz exatamente o que eu fiz aqui. Coloquei de novo para rodar sem a tela de baixo funcionando, normal. E quando eu abri o jogo com o notebook no modo bateria, ele não perdeu tanta performance assim. Ele ainda tem menos performance, mas ele tá muito mais próximo, por exemplo, da performance no modo Standard. Supostamente ainda não é o correto para acontecer, mas pode ser só uma característica de projeto. De qualquer forma, isso é uma característica desse modelo. Pode ser que a Asus resolva em atualizações futuras. E outros colegas que testaram disseram que tiveram uma perda de performance bem menor. Por exemplo, teve um teste que eu vi de um outro colega que ele rodou o Cyberpunk 2077 no carregador ou na tomada, e aí tava 65 FPS nas configurações que ele deixou, e tirando, caía para 60 FPS, o que é uma queda bem mais aceitável do que cair de 94 para 79, 80 FPS. De qualquer forma, foi essa performance que eu tive, então achei justo trazer para vocês. O Battlefield 6 eu também encontrei a mesma situação, são 2 jogos que eu testei aqui para confirmar isso, e a gente perdia também, por exemplo, no Battlefield 6, o modo performance na bateria, quando você puxava da tomada, ele caía para 47 de média e 37 de mínima, o que é um pouco melhor do que o modo Whisper, mas não é o ideal. E fica bem claro quando a gente testa, porque dá pra gente ver no TDP o que aconteceu, ou seja, a margem que o CPU e a GPU tem para consumo, eles diminuem quando você puxa ele do carregador, que supostamente eu imagino que não é assim que deveria ser, ou não é em todos os notebooks, pelo menos não é no que nós vimos no lançamento, e a Intel deixou claro que essa é uma possibilidade que foi planejada por eles. Esses daqui são os testes que eu mostrei para vocês, só que aqui a gente tem o TDP, então é obviamente que é bom você ter mínimo de consumo, por isso que quanto menor melhor, porém nesse caso é para mostrar a diferença da bateria e da tomada. Em Cyberpunk 2077 o TDP cai de 93 para 64, ou seja, o budget de energia cai, e da GPU principalmente de 24 para 10, inclusive o clock da GPU vai lá embaixo. No Battlefield 6 a mesma coisa, né? Eu ocupo mais a parte da GPU, é claro que o CPU também é importante, mas está bem evidente ali, né, onde que a gente está perdendo a performance. E com isso, o que dá para concluir? A nova geração é boa? Mudou alguma coisa? O que isso muda para desktop? Bom, começando pela parte que interessa para quem acompanhou até aqui, sim, é a resposta, importa para desktop, porque essa é a evolução do Lunar Lake para o Panther Lake, os Core Ultra 200 para os Core Ultra 300. A gente não vai ter Core Ultra 300 para desktop, a gente teve o refresh, que foi o 270K Plus e o 250K Plus. Porém, com isso a gente já consegue perceber o que a gente vai ter de ganho de eficiência energética
de uma geração para outra, o que é muito importante, porque os Core Ultra melhoraram em relação à 14ª geração, mas eles ainda continuam consumindo mais do que a concorrência. Para a próxima geração a gente espera mais eficiência energética e mais performance, com os Core Ultra 400 para desktop, e para os notebooks então, nem sei o que falar para vocês, porque já possibilitou esse tipo de design que por um notebook de 2 telas é bem pouco. E detalhe, você ainda pode conectar o teclado via Bluetooth em qualquer outra coisa. Então eu só fico imaginando o que vai ser possível nas próximas gerações. É claro, se você for comparar com o MacBook e tal, são outros modelos, outras versões e outras necessidades que vão ser atendidas. Mas se a gente pensar em relação à Apple e à Qualcomm, sim, a Intel deu uma resposta muito bem dada. A gente ainda tem algumas questões relacionadas à bateria, sim, a bateria dos Apple ainda dura mais, sim, em relação a nível de ruído e tudo mais. Só que, por exemplo, nesse modelo, o nível de ruído mesmo no modo performance não é tão alto assim. O que mais me chamou a atenção no fim foi a Intel Arc, a B390. A Intel veio com essa proposta de adicionar o Core Ultra X9 388H, o X9 e o X7 é justamente porque tem as Intel Arc com mais Compute Units ou mais Xe Cores, o que significa uma GPU muito mais forte, é basicamente uma APU. E para rebater isso, a AMD precisou colocar uma versão daquela super APU deles com menos núcleos e tal, que não é nem um comparativo diretamente justo, porque aquela GPU é muito maior, são 40 Compute Units contra as Compute Units que nós temos aqui nas Intel Arc com os Panther Lake. Eu diria que a concorrência está se coçando e esse é o lado positivo para nós, seja para desktop, seja para notebooks, seja na GPU, seja na CPU. A Intel trouxe um processador super eficiente, com possibilidade de mais performance, porque isso era uma reclamação da geração anterior. O Lunar Lake até que era bom, mas faltava essa opção de você ter mais performance, até porque tinha menos cores e threads, e agora trazem novas opções com Core Ultra X7, Core Ultra X9, mais GPU, mais CPU, mas se quiser eficiência energética também tem, e se você quiser combinar com uma placa de vídeo também dá, porque tem vários modelos com placa de vídeo dedicada utilizando esse processador aqui, que é bem mais eficiente do que, por exemplo, um HX, né, por exemplo, os notebooks com Arrow Lake H. Eu fiquei bem satisfeito com a performance, fiquei surpreso, lembrando que tem particularidades de um modelo para o outro, não é um comparativo direto, porque Ultra 7 para Ultra 9, enfim, a gente pegou o que tinha mais forte disponível nas gerações anteriores, a evolução foi muito boa e muito grande em relação às gerações. Eu diria que eles fizeram, e sim, a AMD precisa correr atrás, porque eles estavam bem, agora eles ficaram atrás, principalmente no gráfico integrado. Praticamente todos os cenários aqui, se você pegar um gráfico integrado equivalente da AMD, o atropelo é muito grande. E vocês, o que vocês acharam aí da nova Arc B390, do Core Ultra X9 388H, que eu precisei fazer um vestibular para saber se eu passava na hora de mostrar a informação para vocês, que é muito ruim no nome, por favor, Intel, pare de adicionar coisas no nome, mas que bom que nós temos uma boa performance de GPU, boa performance de CPU, mais eficiência energética e novas tecnologias, que eu nem falei para vocês, de Wi-Fi, de câmera, de um monte de coisa que eu já falei nesse outro vídeo aí. Quer ver outros testes com esse notebook com 2 telas para ver o que ele roda, o que ele não roda? Eu preciso fazer autênticas, parece aqueles velhos, né? O tablet. Para ver o que ele roda, o que ele não roda, como é que funciona, deixa aí nos comentários, tem vários outros testes que vão depender de vocês. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.